Olá, boa tarde. Esta é a apresentação do produto virtual em formato de videoaula. É resultado final do projeto de extensão que tem como temática maior atividade física em tempos de educação à distância, exercício físico, da disciplina de estágio curricular obrigatório 3. Eu sou Mauro dos Santos Silva, acadêmico do curso de licenciatura para licenciados em educação física, bacharel, pela instituição Uniaselv. O título da videoaula, Atividade Física em Tempos de Pandemia, Idosos. Esse é o nosso tema a ser discutido e a ser apresentado neste produto virtual. O objetivo da videoaula tem como relatar a importância da atividade física no combate ao vírus, certo? Que é o Covid. Como posso me prevenir, né, do vírus e, claro, explicar por que os idosos eles são mais suscetíveis e mais vulneráveis a esse vírus. Como também tem como objetivo aqui, como prescrever atividade para as pessoas da terceira idade, para o idoso, né? Então, onde entra acompanhamento aí de um profissional. O nosso roteiro técnico, como está organizado aqui o nosso produto virtual, a nossa videoaula, certo? Então, aqui é para nós termos uma noção da organização deste produto virtual. Bem, atividade física em tempos de pandemia, idosos. Então, para se falar do que vamos relatar aqui, é preciso entender primeiramente como surgiu o Covid e, claro, relatar também o que mudanças ocorreram no mundo e na vida das pessoas no dia a dia, no seu cotidiano. Então, houve-se uma mudança na forma das pessoas no dia a dia, nas suas tarefas, nos seus trabalhos. Então as pessoas tiveram que estar se reinventando, né, em tudo que elas fazem ou no que nós fazemos no dia a dia, certo? Ou seja, essa forma de se reinventar era justamente para evitar a proliferação e também do contágio à doença, ou melhor dizendo, do Covid, do vírus, certo? E claro, entra aqui como aliado ao combate à atividade física. E ela ganha um espaço ainda maior atualmente, né, melhorando a qualidade de vida e trazendo muito mais pessoas a praticarem atividade física, certo? Então ela entra como uma intervenção aqui não só como benefício à saúde, mas como também aqui, ó, como um medicamento não farmacológico e de baixo custo para a prevenção de doenças e enfermidades na terceira idade. Então, a atividade física agora se torna um aliado muito mais importante do que há uns tempos atrás aí. Então é comprovado mais uma vez aqui cientificamente que a atividade física ela é de fato um remédio não farmacológico de baixo custo e que vai lhe trazer um benefício muito grande à nossa saúde. Claro, então falando da sua origem, então o COVID ele tem uma origem para entender por que o nome COVID-19. Então, primeiramente, ele é conhecido como SARS-CoV-2, é um tipo de coronavírus infeccioso e altamente contagioso, certo? E esse termo COVID, ele vem do termo inglês Coronavirus Disease 2019 e que deu origem a essa abreviação que muitos conhecem hoje, né, pelo mundo inteiro, COVID-19, certo? E a sua origem país é na China, na cidade de Wuhan, foi lá que ele deu a sua origem, foi lá que ele surgiu e foi pesquisado e veio aí as primeiras pessoas com contágio com sintomas do vírus. E aí, de aí em diante, se espalhou, né, por todo o globo terrestre, aí, por todo o nosso planeta. Praticamente, aí houve uma pandemia, né, muito grande, pelo fato do vírus ter uma facilidade muito grande de se proliferar ou ser transmitido a outras pessoas.
E claro, mais uma vez, a atividade física é comprovada aqui cientificamente que ela é um aliado fortíssimo ao combate ao Covid. Então, segundo estudos buscados na literatura em relação aos exercícios físicos para idosos, no período da pandemia, a pandemia pelo Covid-19, verificou-se o quê? Que os exercícios regulares melhoram a função imunológica e potencializa e protege os idosos das infecções. Então, quem afirma isso é Laksevic 2020. Então, é um estudo bem recente, ou seja, vamos fazer uma comparação aqui. Idosos que não praticam atividade física, que estão sedentários, contraem o Covid. Então, ao contrair o Covid, é muito mais fácil dele acontecer uma fatalidade de morte do que um idoso que já pratica atividade física e tem uma vida ativa. Ou seja, os sintomas não vão ser tão agravantes numa pessoa que pratica atividade física, num idoso, ou até ou demais pessoas, né? Então, o foco aqui é no idoso, então é comprovado que o idoso ele se torna mais protegido e seu sistema imunológico muito mais forte ao praticar uma atividade física regular. Outros estudos aqui também incluiu e relataram que o exercício aeróbico moderado prolonga e contribui positivamente na imunização contra a influenza ou outras doenças respiratórias. Então, a atividade física, mais uma vez, se destaca aqui no combate e prevenção às doenças, certo? E mais uma vez, só lembrando aqui, vocês podem ver aqui no relato do slide, que não é só a atividade física que está aliado ao combate do Covid, mas sim a alimentação, o descanso, ingerir alimentos ricos em vitaminas e sais minerais. Então, tudo isso é um aliado à atividade física, que vai ajudar você a se fortalecer e a combater ao Covid, caso aconteça de você contrair o vírus, né? Então, é um conjunto, certo? A atividade física ela vai ajudar, sim, ela vai lhe ajudar, mas se você fortalecer a atividade física com outros fatores, né, que ajudam a tornar a vida do idoso mais forte, então isso é sempre bem-vindo. Então a alimentação, o descanso, elas se tornam aliados aí junto com a atividade física. Sim, idosos vulneráveis. Por que os idosos se tornam mais vulneráveis com relação a contrair o vírus, né? Então aqui mais uma vez uma explicação bem clara com relação a isso. Então nós temos aqui que além da idade, nós temos outros fatores também que tornam os idosos vulneráveis, como por exemplo, doenças crônicas como obesidade, hipertensão, diabetes, doenças cardiorrespiratórias, né? E outras doenças que vêm a agravar a saúde do idoso. Então, o Covid ele se torna ainda mais perigoso e mais fatal a partir do momento que o idoso ele já tem algumas desses fatores já no seu histórico de saúde. Então isso se torna ainda mais agravante, certo? Porque os idosos são mais vulneráveis? Então essa é uma questão que nós já falamos com relação à idade, doenças, mas nós temos aqui algumas alterações associadas à idade que levam a tornar ele mais vulnerável. Então, como por exemplo, redução da capacidade de limpeza do sistema respiratório, redução da eficiência das trocas gasosas, redução da força muscular respiratória e redução das respostas imunes e outros fatores aí que fazem com que o idoso se torne muito mais vulnerável. E principalmente quando esse idoso ele não tem uma vida ativa ou uma vida saudável. Me refiro à questão de alimentação, a hábitos alimentares. Então, isso torna ainda mais perigoso e o idoso mais vulnerável ainda, principalmente quando se relata da sua saúde.
Então, que considerações chegamos, que conclusão chegamos no resultado de tudo isso? Então, chegamos a um consenso sobre a necessidade de isolamento para idosos no período da pandemia. Contudo, a prática de exercício físico domiciliares é incentivada para evitar complicações advindas do próprio processo de envelhecimento físico e psicossocial. Ou seja, é necessário que haja isolamento? Sim, principalmente para as pessoas idosas, que estão mais vulneráveis, mais suscetíveis à contração do vírus e acontecer uma fatalidade. Ou seja, os efeitos do vírus eles são maiores justamente por históricos de doença, por histórico de saúde já debilitada. Mas, contudo, é preciso aí conciliar a prática da atividade física para que isso se torne uma aliada ao combate, né? Ao combate. E claro, com o envelhecimento é preciso ser trabalhado aí o lado psicossocial, principalmente nessa época de pandemia. Então, é necessário haver aí um equilíbrio para que esse idoso ele não seja muito mais afetado psicologicamente com o isolamento, certo? Muito obrigado. E essas são as nossas considerações, essas são as nossas referências para que possa ser construído esse trabalho. E muito obrigado.